Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente. Nesse vídeo a gente vai fazer uma sugestão de recurso pedagógico, o uso de um recurso muito bacana que pode favorecer, o seu processo de desenvolvimento educacional ou as suas aulas. É o uso do infográfico. Vem comigo! Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Miro, de Geografia, Sociologia. Eu tenho formação específica também em mídias digitais. E sempre fui muito próximo dessa linguagem digital, a linguagem do computador, sobretudo do computador. E aí, nesse sentido, eu sempre me aproximei também dessas ferramentas que podem ajudar a educação. Então, nesse vídeo, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre o uso do infográfico e como que pode ser um bom caminho utilizar gráficos, utilizar infográficos, utilizar esse tipo de linguagem na sala de aula. O que são os infográficos? O nome pode não soar muito familiar, entretanto, você já viu muito por aí. Muito provavelmente você já viu muito infográfico por aí, seja na sala de aula, seja durante a educação básica, seja lá atrás, quando você fazia aqueles trabalhos e seminários escolares, que você utilizava uma cartolina, era uma espécie de infográfico. A gente só vai atualizar a coisa. Bom, vai aparecer na tela algumas imagens, só para a gente lembrar um pouquinho do uso dos infográficos, antes de eu falar a definição. Então, você muito provavelmente já viu, seja no Canva, seja em sites, em outras plataformas digitais, seja em livros na educação básica, seja em cadernos de desenho, em aulas de artes, em processos para entendimento de algum experimento na física, ou na ciência biológica, ou em outra ciência. Seja também em algum momento na educação física, para falar de esportes, fazer algum esquema. Então, infográfico você já utilizou, com certeza. Mas, professor Miro, e se eu não gosto de ler, não gosto de estudar, não estou muito aproximado com as tecnologias digitais, eu não sei nem o que é o Canva. O que fazer se ele não sabe o que é o Canva? Seu caso é grave. Bom, então para você que não sabe ou para você que sabe, eu vou falar o conceito do mesmo jeito, tá? Vamos lá. O infográfico é algo muito mais comum do que a gente pode imaginar. Então, como eu disse há pouco, é bem provável que você já tenha visto ou já tenha se beneficiado de algum tipo de infográfico. Não tem aquele cartaz do posto de saúde que explica o que é a dengue, chikungunya, ou aquele cartaz mais novo, mais recente, explicando um pouquinho sobre como evitar a Covid-19, a contaminação pelo vírus da Covid? Então, aquele cartaz basicamente ele é um infográfico. Aquele cartaz de geografia ou aquela imagem de geografia que fala um pouquinho sobre os sistemas solares ou os movimentos da Terra, aquele cartaz ou aquele infográfico em biologia, em química, em física, que nos mostra um pouquinho sobre como que se desenvolve um experimento, aquele algoritmo que é o passo a passo, isso é infográfico. Bom, chega de papo, você já entendeu mais ou menos o que quer dizer, né? Então vamos verificar quais são as implicações e as potencialidades do infográfico na educação. Então, para o uso educacional. João Batista Botentuit Júnior, Helena Santana Lisboa e Clara Pereira Coutinho, em um artigo de 2011, cujo título é O Infográfico e Suas Potencialidades Educacionais. Os autores defendem diversas potencialidades do uso do infográfico na educação. Então eu vou apresentar algumas, tá? Vamos lá. A riqueza das imagens e dos esquemas potencializa a memorização por parte dos alunos. Bom, de fato, quando você se debruça com um texto muito longo, no qual só tem aí letras, e texto, a gente percebe um desânimo aí por parte dos alunos, dos discentes. Até mesmo nós, adultos, fazemos esquemas. Então, o infográfico, basicamente, ele é um esquema pronto, Seja feito por algum profissional, seja feito por algum educador para o uso de sala de aula. Então, muito provavelmente, você já utilizou nas suas aulas. Então, um professor está lá ministrando a sua aula expositiva. Quando ele vai escrever no quadro, basicamente ele já resumiu, ele faz esquemas e os alunos copiam alguns esquemas. É claro que o infográfico não é só aquele esquema realizado por meio de frases e palavras. Ele vai ter setas, vai ter percentuais, vai ter dados, mais gráficos e mais um monte de elementos. Os alunos podem acompanhar o passo a passo de um fato, de um processo, de um fenômeno histórico. Neste caso, as implicações para a história, para a filosofia, para a geografia, para o pensamento social, até mesmo para as outras áreas, ciência, química, biologia, física, são fundamentais. Então imagine um fenômeno que ocorre
em alguma região do planeta, ele pode ser explicado, esmiuçado a partir de um infográfico nas aulas de geografia. Imagina um fenômeno físico, químico, um experimento. Ele pode ser também explicitado por um meio de um passo a passo, que é apresentado via infográfico. Bom, aí nesse caso eu tenho uma memória aqui para compartilhar, né? Alguns de vocês sabem, outros não sabem, eu já estudei física aqui na UFMS. E física é aquela disciplina, aquela área do conhecimento que é deveras difícil, né? Então é muito melhor aí você desenvolver esquemas via infográfico, explicando um experimento, do que ler aquele livro do Halliday, né? E passar para os seus alunos tal qual tá como o livro do Halliday. Aí não dá, né? O professor de física deve utilizar muito fortemente o infográfico. O infográfico ele poderá constituir-se em um poderoso atrativo para a veiculação da informação em ambientes e plataformas educacionais. Bom, nesse caso das ferramentas digitais, a gente pode utilizar o Padlet, o Canva, que é muito mais conhecido, o Adobe Creative Cloud Express, que ele é igual ao Canva, o Miro, ou Miro, que é uma espécie de lousa infinita, uma lousa virtual, e fazer mapas mentais. Então, assim, tem várias formas, vários modos de apresentar isso e desenvolver o infográfico. As imagens chamam a atenção dos alunos e o processo de observação dos infográficos podem desenvolver habilidades cognitivas de interpretação, análise e síntese de vários conhecimentos. Então é que eu já faço nas aulas de aula, só que eu chamo de iconografia, até escreva no planejamento. Escreva no planejamento, sua coordenadora vai ficar muito feliz. Uso de iconografia, análise e interpretação de imagens, né? Uma observação crítica de uma imagem. Pode ser utilizado em história, em geografia, em filosofia, em arte, em educação física. Você analisa a imagem, tá bom? Fica a dica. Mas esse é papo para outro vídeo, senão vai ficar muito longo. Em vídeos futuros eu vou fazer alguns tutoriais sobre como utilizar essas ferramentas digitais que fazem mapas mentais e infográficos. Fica para a próxima aí. Tá anotado já. Os alunos recordam mais facilmente imagens e pequenos fragmentos de textos do que grandes textos sem imagens, sem fragmentos, sem esquemas. Fica a dica. O aluno poderá usar o infográfico como um recurso de fonte de informação. Um recurso didático, um recurso para fonte de exploração visual e um recurso para exploração de problemas ou questões elaboradas pelo professor. Então veja bem, professor, você tem um acesso de dados, você pode pegar na web de várias fontes, de vários institutos de pesquisa. Então ao invés de pegar aqueles dados brutos que vão constar lá na OMS, Organização Mundial da Saúde, no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, na OCDE, enfim, em vários outros órgãos de pesquisa, você pode desenvolver ali, a partir da habilidade do uso do infográfico, essas informações. Então, junto com os alunos também. Fica a dica. Esse uso também ele é fortalecido principalmente pelo atual contexto de uso das redes sociais, uso de vídeos, uso de plataformas digitais. Então é muito bacana você se apropriar e tomar um tempinho do seu dia para verificar essas questões. Há muita coisa que a web pode oferecer. É isso, pessoal. O vídeo teve a pretensão de mostrar algumas funcionalidades e usos do infográfico, sem a pretensão de esgotar o tema, porque há múltiplas formas de você fazer isso, né? Então tem uma gama intensa e grande de possibilidades do uso educacional do infográfico. Ficamos por aqui. Dê um like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe e vamos sempre pensando a educação, a sociedade e a complexidade do real. Lembra daquela apresentação de escola, professor? Então, você vai pegar mais ou menos aquilo que você fazia, só que ao invés da cartolina, a gente vai utilizar mais ferramentas. Valeu, um forte abraço, até o próximo vídeo. Se gostou, compartilhe.